Boa noite. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês. Não, bom, vamos lá, melhor. Quem já não passou pela experiência de encontrar um carrapato no seu filho de 4 patas, hein? Quem? Quem já não passou por isso? Gente, não é horrível? Pode ter sido uma única vez, 2 vezes, 3 vezes, vai ser sempre horrível. E é sempre como se fosse a primeira vez. Muitas vezes acontece dos proprietários me perguntarem assim, mas Lê, poxa, eu não saio de casa, eu tomo maior cuidado, não levo para dar banho, acabo dando banho em casa mesmo, não tem contrato com outros animais, como que isso pode ter acontecido? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? O carrapato, ele pode andar em média 7 quilômetros, tá? Uma fêmea grávida pode colocar mais ou menos, em média, 3.000 ovinhos no ambiente, tá? Eles não moram no pet, no corpo do seu cãozinho, por exemplo. Eles sobem apenas para se alimentar, tá bom? Depois eu falo um pouquinho do ciclo para vocês, que aí eu vou ter que usar uma colinha, tá? Porque é um pouquinho assim complicado, mas não é difícil de entender não. E acontece isso então, e o ciclo de vida são 3 meses, tá? Por isso que é importante a medicação, a gente tá sempre administrando, porque muitas vezes a gente mata o adulto, mata a fêmea, mata a larva e acaba ficando o ovinho, que depois de um tempo ele vai eclodir e vai dar origem a todo o ciclo novamente, né? Bom, e vocês sabem também que o carrapato, além de tudo isso, ser desagradável, de ser terrível a gente encontrar esse bichinho no corpo do nosso pet, né? Deles servirem de alimento, ele também transmite doenças, tá? Uma doença muito conhecida como doença do carrapato. Tá? E eu vou falar assim, bem rapidinho um pouquinho para vocês, porque eu sei que, apesar de ser bem conhecida, é uma doença que gera muitas dúvidas, tá? Primeiro, ela pode ser causada, é uma hemoparasitose, ela pode ser causada por 3 bichinhos, tá? Um deles é a babésia, é um protozoário. A babésia é transmitida pelo carrapato marrom, o Rhipcephalus sanguíneos, tá? Um carrapato específico de cão. E ele gosta. A babésia, então, ela vai infectar e vai destruir os glóbulos vermelhos, tá? Por isso, muitas vezes, a gente faz um hemograma e pega aí uma hemácia, um eritrócito baixo, hemoglobina, hematócrito, né? E podendo, inclusive, levar a um caso de anemia hemolítica autoimune, tá? O que acontece quando o animal, se ele não for tratado, né? Porque o índice de mortalidade, de óbito é grande nos cães com babésia. Se não for tratado, o que pode acontecer? Você imagina que esse hemoparasita, esse protozoário, ele tá lá dentro do glóbulo vermelho e, de repente, o organismo pode reconhecer como um corpo estranho. Então, o que vai fazer? As células de defesa do organismo vão até lá, vão reconhecer os próprios glóbulos vermelhos como intrusos, como um corpo estranho e vai fagocitar, vai ter autodestruição aí. Aí é sentar, rezar e chorar, né? Porque é um prognóstico horroroso, ruim, eu falo horrível, horroroso, e são transfusões de sangue que o paciente tem que ser submetido, doses cavalares de corticoide para tentar controlar, né? Imunossuprimir, tentar controlar aí essa anemia hemolítica autoimune, tá? Então, por isso que é muito importante a gente fazer a prevenção com as medicações, fazer desinfecção de ambiente também. E vamos agora falar um pouquinho da Ehrlichia, a famosa Ehrlichia, né? A Ehrlichia, ela é uma bactéria, ela é da classe da Rickettsias e ela infecta e destrói os glóbulos brancos, tá? Principalmente leucócito, monócito e plaqueta. Por isso é muito comum a gente ver o hemograma aí com trombocitopenia, né? Com plaqueta baixa. Uma média aí de uma plaqueta, vamos colocar 200 mil. Já peguei caso de
de cãozinho que tava com 36 mil de plaqueta, cheio de petequiazinhas, tá? Falando um pouquinho do sintoma para vocês. Então, gente, eu falo que a doença do carrapato a gente estuda muito e pouco se sabe, tá? Então, sintomas clínicos hoje em dia já não quer dizer muita coisa. Faça um hemograma. Ainda assim, com hemograma normal, com série vermelha, animal que come bem, plaqueta no limite, não hesitem. A gente tem aí mais exames, né? Eu falo que a gente estuda muito, mas pouco sabe ainda, porque a doença é traiçoeira mesmo, tá? Então, voltando a falar da erliquiose para vocês, então essa bactéria, ela vai infectar os glóbulos brancos, principalmente os leucócitos e também as plaquetas, né? Então, como eu havia... Desculpem, a trombocitopenia, ela é super comum, então é muito comum, às vezes, o animal vir na clínica com petequias, são manchinhas, assim, pelo corpo. É muito característico quando você vê. E os sintomas, como eu falei, são muito variados, né? Então, a gente tem aí um aumento de ALT, a gente pode ter aumento de ALT, pode ter uma hepatopatia séria por causa de uma doença do carrapato. Já peguei muita create, ureia alto, achei que o paciente era renal e na verdade era doença do carrapato. Quantos casos no encaminho lá para a doutora Maura com veite ou com algum problema no olho, ela manda de volta para mim, fala, Lê, investiga aí que tem uma doença de base, né? E muitas vezes é da doença do carrapato. E peguei até cachorro que era convulsão. Convulsionou, nunca convulsionou na vida, aí começou a convulsionar. Virei do avesso, né? Até pedir o exame, isso há um tempo atrás, porque agora eu já tô muito esperta. Então, assim, graças a Deus, paciente meu, eu não perco com doença do carrapato, né? A gente corre rápido. E, bom, eu quero falar que agora a gente tem um terceiro bichinho danadinho, tá? Que eu estudei na época de colégio, nos cursos de atualizações, e a gente começou a ouvir falar bastante e eu tive aí, vamos pôr nesse último ano, uns 10 casos, tá? De cães acometidos por anaplasma. Anaplasma também é uma bactéria. O tratamento é o mesmo da Ehrlichia, né? Feito com antibiótico, a doxiciclina, e também vai causar todo esse desconforto, todo esse rebuliço aí nos nossos anjinhos de 4 patas, tá? Sim, tem diagnóstico. O diagnóstico é através de exame laboratorial. Eu particularmente gosto do PCR real time. Eu acho que ele veio aí para substituir o PCR convencional, principalmente porque ele é baseado numa amplificação e numa quantificação simultânea, né, de pesquisa do DNA do agente agressor, né? Então eu acho fantástico. Só que a gente tem que lembrar que são para infecções super agudas, que logo no começo, que muitas vezes a gente não tem como detectar numa IgM, por exemplo, né? Que seria através do RIF. Numa sorologia, que também é outro método. O RIF é uma imunofluorescência indireta. Eu gosto muito, particularmente, é o meu de eleição, só que eu tenho muita cautela em saber pedir e a hora de pedir, principalmente quando eu conheço o histórico do animal, tá? Quando eu acompanho desde pequenininho, é um animal filhote, eu sei que ele não teve a doença, como que ele foi ter tido 4, 6 meses, então assim, eu vou confiar. O IgM, ele vai indicar para mim uma infecção aguda. O aguda dele são 3 semanas, tá? A mais ou menos 1 mês, certo? Acredito que uns 15 dias já apareça, tá? Mas aí vai aparecer no PCR real time também. E eu gosto muito da sorologia por isso, porque se eu tenho o histórico do paciente, que é um filhote, que de repente é um resgatado, foi resgatado em maus condições, assim, a gente não sabe nada. Animal que nunca foi tratado, que eu tenho todo histórico lá comigo, que sempre faz exame, nunca tinha ocorrido nenhuma alteração em hemograma, em ALT, etc.
Então eu acho super importante a sorologia, porque eu já peguei muitos casos de PCR que acabaram sendo falso negativos, tá? Então eu acho que a gente tem que saber o momento certo de usar o sorológico, tá? O RIF, a imunofluorescência indireta, acho super importante. E cada vez mais eu tenho pego casos, assim, inclusive juntos, IgM e IgG. Inclusive, assim, dá para ver como existe a erliquiose, a babesiose crônica também, né? Quando eu tenho um IgG aí, eu já vou pensar, né? Que se eu nunca tratei, eu vou tratar. Nunca foi tratado por nenhum colega, eu vou tratar também. Porque eu sei que esse bichinho ali, uma hora, vai dar problema, né? Então, continuando só para vocês entenderem, então a gente tem o diagnóstico na forma do PCR real time, tá? A anaplasma não tem sorologia, ela só vai ter o PCR mesmo. Lembrando que esse PCR, o real time principalmente, ele deve ser coletado de veia cefálica, de ponta de orelha, tá? Das extremidades ou da cauda. Então, normalmente lá na PET, lá no Animal Center, o Dr. Bruno, que faz as coletas para mim, ele gosta muito de coletar da pontinha de orelha, que judia menos, né? A gente precisa de pouca quantidade, é mais fácil, né? E quanto ao sorológico, ao RIF, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar o IgG e o IgM, tá? O IgM são anticorpos agudos, não são anticorpos de memória. Então, eles têm uma duração ali, mais ou menos, de uns 15 dias, 3 semanas, né? Vamos por aí 30 dias, com uma margem em média, tá? Falando em média, tudo isso. Enquanto no IgG, eu já sei que eu tenho mais de 30 dias a um ano, a mais de um ano, tá? Por isso que eu gosto dele, porque muitas vezes o PCR me dá um falso negativo e eu fico ali quebrando a cabeça. Quando eu resolvo fazer a sorologia, isso aconteceu bastante, tá ali, né? E o animal nunca foi tratado, nem por mim, nem por um colega, então não tem por que não tratar, tá? Mas cada caso é um caso, cada colega tem o seu protocolo. Fica a dica aqui, por experiência, eu trato muito a doença do carrapato e graças a Deus, assim, sempre dá tudo certo, a gente descobre a tempo, trata e... Então, desculpa, a duração seria mesmo aí de, no máximo, um ano e 3 meses, assim, segundo Letícia, tá? Se for pegar literatura, trabalho científico, estudo mesmo, eles falam em 9 meses. Mas eu já peguei alguma literatura aí que cita um ano e meio, então eu trabalho com essa margem, certo, pessoal? Tchan, 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 tchan! Dorax. Dorax, o princípio ativo é a doramectina, tá? Eu achei super interessante, porque assim, além de ser palatável, e pessoal, quando a Gener faz palatável, é palatável mesmo. Óbvio que tem as exceções, né? Mas aí a gente tem as nossas táticazinhas, tá? Mas ele vai vir em apresentação, vai vir em blister assim, tá? Em apresentação, sempre com 4 comprimidos, 6 miligramas, vão tratar 10 quilos de peso. O tratamento é assim, a gente a gente dá um comprimido, vamos supor, o animal pesa 5 quilos, eu vou dar metade do de 6, tá? Depois de 7 dias eu vou repetir outra metade, e aí 37 dias eu vou fazer mais uma metade, certo? E eu posso daí, a cada 37 dias, estar fazendo isso. Uma dose, 7 dias, 37, outra dose. A gente, Campinas, não sei se é só aqui, mas infelizmente Campinas, eu acho que o mundo todo tá passando por um período que carrapato tá brotando, eu não sei de onde, mas é coisa absurda. E a gente tá com saneamento aí falho, né? Tudo isso, a gente vê muita praça aí, muita mata largada e não tem como, né? A gente já sabe que o bichinho anda lá quase 7 quilômetros, que não necessariamente a maioria dos cães passeiam. Mas assim, como eu expliquei lá na frente, os que não passeiam também, tá? Então, eu achei um super aliado, tá? E
eu gosto de estar sempre recomendando o uso. Então, vocês têm aí agora o Dorax Pet também, tá? Nessa luta, nessa batalha contra o carrapato. O preço é super top mesmo, tá? E lembrando, a Gener pensa em tudo. Vem um QR Code aqui que você pode baixar no seu celular, no aplicativo e... Peraí, gente. Se abaixa o QR Code, você vai ter esse folderzinho aqui explicando tudo, tá? Então, aqui fala um pouco da presença do carrapato no ambiente, porque que a importância da limpeza do ambiente, um pouquinho da doença, né? Mas acho que eu já acabei explicando bem para vocês, mas aqui fica um lembrete. E também sobre o ciclo do carrapato, para vocês entenderem melhor como isso funciona, tá? Aí tem todo o ciclo aqui, tá? Que inclusive era a minha colinha, que eu falei que eu ia explicar tudo o que acontece. Pra vocês terem uma ideia aí, a gente tem uma fêmea adulta que vai se alimentar, meio do animal, vai engravidar. Aí ela vai sair do pet, vai colocar até 3.000 ovinhos no ambiente. Esses ovinhos vão nascer dos ovos, vai nascer as larvinhas. As larvas vão procurar um pet para se alimentar. Depois que elas se alimentam, elas vão abandonar o pet. Aí elas vão se transformar em ninfas. Essas ninfas voltam para o pet, sugam o sangue de novo, se alimentam do seu pet novamente. Aí, fora do pet, as ninfas vão se tornar um carrapato adulto. Aí o carrapato adulto volta para o pet para comer de novo. Por isso que muitas vezes você não encontra, e também muitas vezes o proprietário chega assim, mas Lê, pelo amor de Deus, eu não acho carrapato. Não vai achar, não é um cachorro suspeito, é um cachorro bem cuidado, faz a prevenção. Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa de aliados nessa luta. Estamos aí com o Dorax, então, da Gener União, sucesso total, tenho certeza que vai ser. Tô louca para começar a prescrever. Eu acredito que hoje já chegou. Hoje não, é hoje. Acho que hoje já chegou lá da Animal Center, tá? E facinho de usar. Tem algumas contraindicações com raça. A gente não deve usar em pastor de Shedler, em Border Collie, em Collies, tá? Em pastor australiano e derivações e cruzamentos da raça também, tá? Vamos tentar evitar. E como sempre, vocês sabem, vocês têm maior paciência comigo em ouvir, curtir minhas lives. Eu sou muito grata por vocês estarem me seguindo, todos vocês. Tem o pessoal lá de fora, alguns falam português, conseguem me entender, outros não. Meu inglês, ele é muito imperfeito ainda. Eu tenho um acento que muitas vezes meu sobrinho fica até no meu pé me corrigindo, mas eu vou fazer ainda uma live para o pessoal de fora, tentando explicar algumas coisas em inglês, mas com certeza não vai ser como hoje, vai ser algo bem simples. E agora, vou agradecendo já a Gener União, que cedeu para o meu sorteio uma máscara linda, não vou abrir, tá? Que ela tá fechadinha. É uma máscara lindinha de cãozinho, um tratamento com o Dorax de 6 miligramas, tá? Que trata 10 quilos de peso. Então, aqui você tem, se você tiver um animalzinho de 5 quilos, você vai ter tratamento por um bom tempo, tá? Se você tiver um... Vai ser sorteado também para você um tratamento do Dorax de 18 miligramas, que vai tratar cada comprimido 30 quilos de peso. Lembrando que o comprimidinho é sulcado, tem uma tabelinha de dose, dá para você dividir, tá? Então, lembrando vocês que você administra 7 dias, depois você repete, tem um efeito de 37 dias e aí, tratamento, tá? Então, eu vou sortear 2 tratamentos, tá? Para os nossos pets. Ai, adoro gift para vocês. E aqui, tchan, 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 os queridinhos da tia Lê. Dermogen Otto. Desculpa, gente.
O Dermogenioto é um produto fantástico para fazer limpeza de ouvido no dia a dia. Ele não é ácido, ele hidrata. Então eu uso muito. Como eu trato muito otite, eu uso o Dermogenioto. Mas o que vai ser sorteado para vocês vai ser o Dermogen Shampoo, maravilhoso, com germen de trigo. Ele vem queratina, ele vem também os lipossomas, que são esferas que vão ajudar a absorção maior. É um shampoo de uso frequente, tá? Sem contar que tem também a queratina e você pode usar frequente para manter o pelo bonito, saudável. E o Hidrapet, esse livinho é maravilhoso, com macadâmia, também contém ceramidas. Eu normalmente costumo associar, tá? Mas eu uso muito o Hidrapet para cachorrinho que faz banho medicamentoso ou tá usando algum tipo de medicamento. Então, você, depois que fez o shampoo, ou se for pro banho e tosa, por exemplo, lá no Animal Center, todas as meninas sabem usar, fazer um banho medicamentoso maravilhoso, mas você que dá o banho em casa, você pode, depois que você secar, passar a toalha, tirar a umidade, colocar mais ou menos uma moeda de R$1 para um cachorro mais ou menos de 10 quilos, né? E passar, tá? Passar e secar normal. Não deixe o cachorro sebento, grudento, ele vai hidratar, ele vai ajudar na barreira cutânea da pele, não tem cheiro, é simplesmente maravilhoso. Então, esses dois e mais uma máscara vai ser sorteado. Agora, o que eu preciso de vocês? A mesma coisa que foi feita nas minhas lives e também no IGTV. Preciso que vocês vão lá, assistam o conteúdo, tá? Inteiro. E deixe lá o e-mail e o nome do pet. Esse IGTV, esses gifts são para proprietários que têm cães, tá bom? Mas se você tem alguém da família e quer presentear, pode também deixar seu e-mail e o nome do pet, tá? Então é isso, eu desejo a todos uma boa noite. E também conto com vocês, se vocês forem no meu feed, lá no início, Leglard, tem algumas médica veterinária, Welcome Lovers Pet, vai ter lá o meu canal do YouTube, basta clicar e me seguir, porque tô com bastante planos aí, tá? Muitas surpresas, muitos gifts, muita coisa interessante. Por enquanto eu tô fazendo conteúdo mesmo igual do Instagram, mas eu vou mudar um pouquinho, vou fazer uma diferenciação no meu canal do YouTube. Então, para vocês que me seguem, que curtem, que gostam de saber sobre viagem, principalmente sobre pets, tá? E nutrição, como melhorar sua saúde, longevidade, pele, cabelo, beleza. Então, se vocês me inscreverem no canal do YouTube, eu vou amar muito, viu? Obrigada a todos, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar DM ou podem fazer as perguntas que quiserem, tá bom? Super beijo.